Olá, a gente vai iniciar mais uma aula, né? Sejam bem-vindos e a gente vai falar agora sobre as lutas. Bom, as lutas, elas são caracterizadas por usar algumas técnicas de agarramento, derrubadas, golpes, e ela geralmente ela ocorre com dois atletas, mas pode ter mais de dois também. Isso não interfere a questão da realização de uma luta, tá? Isso vai depender muito do estilo, né, e das regras de cada luta, tá bom? Essas técnicas, elas estão presentes também nas artes marciais. Existem algumas diferenças entre luta e arte marcial, tá bom? Já já a gente fala sobre isso. Bom, as lutas, elas surgiram desde os primórdios, né, lá na antiguidade. E ela surgiu como um meio de defesa, de sobrevivência, tá? O que acontecia? O homem primitivo, ele precisava caçar para poder se alimentar. E às vezes você tinha ali a escassez de alimento, então o que acontecia? Você tinha ali rivalidades entre grupos, né? Então, o homem primitivo, ele começa a buscar meios de se defender. E aí então surge a luta, né? A gente tem aí registros de 15 mil anos atrás em cavernas, né? Que comprovam isso, tá? Então, a gente tem registros no Egito, na França. Bom, enfim, é uma modalidade muito antiga. As lutas, elas passam a fazer parte dos Jogos Olímpicos, né, já ali na antiguidade ainda, tá? Na Grécia Antiga, né? E depois ela acaba se tornando uma prática corriqueira, né? Assim, as pessoas começam a praticar, principalmente hoje, nos nossos dias, né? As pessoas acabam praticando não mais com o mesmo objetivo de antes, né? De sobrevivência, mas hoje mais como um esporte, né? Mais como para manter o físico, para adquirir resistência e alguns até para autodefesa mesmo, tá? Mas o principal objetivo é realmente a realização de uma atividade física, né? Lá na Grécia Antiga, a gente tinha uma modalidade que era chamada de pancrácio, e as técnicas eram muito parecidas com as de hoje. O que ela usava? Cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas e outros golpes, né? As lutas, elas são muito praticadas e começou então a acontecer torneios, principalmente nos Estados Unidos, né? Eles gostam muito de lutas. E a primeira vez que ocorreu um torneio lá nos Estados Unidos foi em 1888, na cidade de Nova York. Então, assim, é uma modalidade de esporte que chama muita atenção, principalmente no meio masculino, mas tem crescido também no meio feminino, né? No meio feminino, além de ser um esporte, às vezes as mulheres procuram muito para ter uma defesa, né? Procuram muito como defesa pessoal, para se proteger mesmo em meio, principalmente às grandes cidades, né, onde tem muita violência. Então, é um esporte, mas muitas pessoas, principalmente mulheres, procuram essa modalidade de esporte como defesa, né, autodefesa, e em um segundo momento também para uma atividade física, né? Às vezes tem gente que não gosta de academia, vai para a luta, tá? Então, os movimentos utilizados, a gente já conversou sobre eles, né? Mas nós temos ali o combate de longa distância e de curta distância, tá? De longa distância a gente tem os empurrões, socos, defesas, imobilizações. Já os de curta distância, usa-se alguns aparelhos, né? Algumas armas, como as lanças e as espadas, né? No caso, a esgrima. Bom, quanto ao estilo, a gente tem
considerado pela Federação Internacional de Lutas Associadas, a FILA, ela determinou, ou ela conceituou alguns estilos, que são eles: a luta de praia, a luta livre, luta de combate, a luta greco-romana, talvez seja a que a gente mais conheça, né? A luta corpo a corpo e o sambo. A luta de praia, ela é basicamente você derrubar o seu adversário no chão, tá? Então você tem os atletas, eles são colocados em um círculo de 9 metros de diâmetro, né? Assim, ali de uma ponta a outra você tem 9 metros, e eles precisam realizar movimento para derrubar o seu oponente no chão e tirar ele, né, arremessar ele para fora desse círculo que ele está, onde eles estão, tá? Isso num tempo máximo de 2 minutos. Essa luta ela é praticada tanto por homens quanto mulheres. Então você tem a modalidade masculina e feminina ali, mas as regras são basicamente as mesmas, tá certo? A greco-romana é muito conhecida, né? Principalmente porque ela faz parte dos Jogos Olímpicos, ou pelo menos fazia, né? A partir desse ano já não era mais para ter a greco-romana, tá? Vamos ver se vai continuar, porque a gente acabou, por conta da pandemia, não tendo a realização das Olimpíadas, tá? Então pode ser que mude, né? Então, nesse estilo, os atletas eles precisam utilizar equipamentos de segurança. Então eles usam protetor facial, né? Usam protetor na boca, né? Para os dentes, tá? E não é permitida a utilização de golpes violentos ou golpes baixos, tá? O atleta, ele só pode utilizar os membros superiores para poder derrubar o adversário. A gente tem 2 rounds com 3 minutos cada, né? E o objetivo é derrubar o oponente de modo que os ombros toquem o chão, tá? Se isso não acontecer, se nenhum dos atletas conseguir derrubar o oponente de modo que o ombro toque o chão, o atleta vencedor vai ser aquele que tenha utilizado técnicas mais elaboradas e mais complexas. Se isso também não acontecer, é aquele que vai ter mais pontos, tá certo? O estilo livre, ele está ali junto com a greco-romana, o sambo, o judô, tá? Em termos de popularidade, tá? O atleta, ele precisa derrubar o oponente no tatame. Nessa categoria, você pode, ao contrário da greco-romana, você pode utilizar as pernas, né? Então, você pode utilizar os membros inferiores tanto para se defender quanto para atacar. E ele é praticado por homens e mulheres. Então, você tem equipe masculina e feminina tranquilamente, tá bom? A luta de combate, ela inclui as artes marciais, tá? Então, os atletas nessa categoria, eles realizam disputa em pé e com movimentos também para o solo, tá? A corpo a corpo, ela é um estilo que tem um objetivo de controlar o oponente sem usar golpes. Então, você vai tentar ali imobilizar o seu oponente, mas sem utilizar golpes, sem utilizar soco, sem utilizar pontapé, essas coisas, né? Ela também é em pé ou no solo, tá? E o sambo, ele quer dizer autodefesa sem armas. Esse estilo, ele surgiu lá na União Soviética, no século passado, né, no século XX. Ela é realizada por 2 atletas, né, que têm um uniforme. Esse uniforme, ele é chamado de kurtka ou sambovka, e ele é um estilo ali de calça mais curta, tá? Bom, e aí a gente tem as artes marciais. Essas talvez sejam as mais conhecidas. Então, as artes marciais,
ela é o combate direto com o adversário. Desculpa, as artes marciais, ela se difere, ela tem também o combate direto com o adversário, mas ela se difere da luta, porque a luta ela é basicamente o contato direto com o adversário. A arte marcial, hoje ela está mais ligada a um estilo de vida, tá? Ela tem uma filosofia de vida. Por quê? As artes marciais, elas começaram com técnicas que eram desenvolvidas para batalhas, né? Então, o que acontecia? Você tinha ali conflitos entre povos ou nações e como não se existia tanto armamento, utilizava-se então as pessoas com essas técnicas para poder defender ali um povo ou uma nação, tá? Só que aí o que aconteceu? Foi surgindo as armas, né? E com o surgimento das armas, principalmente as armas de fogo, esse tipo de batalha foi perdendo o sentido, né? Porque você conseguia com uma arma dominar ali ou exterminar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então ela foi perdendo o sentido. Mas o que acontece? Ela foi se aprimorando, né, esse estilo, e hoje a gente tem a prática das artes marciais como uma filosofia de vida. Então você aprende a ter um respeito, a ter responsabilidade, enfim, são uma série de valores que vem junto com esse estilo de esporte, tá? A gente tem aqui, dentre as artes marciais, o exemplo como o taekwondo, o judô, o karatê, muay thai, a esgrima, tá? Todos esses são exemplos de artes marciais. Então, a diferença entre luta e arte marcial é basicamente isso. A luta é o combate direto, é isso que interessa. Sou eu e o meu oponente. E ali o objetivo é vencer. A arte marcial, ela vai além desse contato, além desse combate direto, você tem uma filosofia de vida, tá? Então é algo que ele vai trazer para você, além de tudo aquilo que que a luta, que os outros estilos lá ligados à luta trazem, como que a gente já falou, o respeito, a responsabilidade, enfim, é, ela vai te dar uma mudança de postura, tá? Normalmente, a pessoa que pratica arte marcial, ela faz uma mudança de comportamento, de postura, às vezes até mesmo na alimentação, tá? Quando eu digo isso na alimentação, porque faz parte de uma preparação mesmo ligada ali a, a algo imaterial, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês sobre lutas. É interessante que vocês pesquisem um pouco mais, possam ver vídeos, né, no YouTube sobre lutas, e a gente vai ter ali uma noção de como tudo isso acontece, tá bom? No mais é isso. Até a próxima aula e tá, valeu pela companhia de vocês.